Boa noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelas mídias digitais, o Facebook. Como vocês observaram, o nosso projetor começou a dar um probleminha aqui, né? Começou a piscar na hora do quanta luz, né? Mas é assim mesmo. Nem tudo no mundo digital é perfeito, né? Sempre tem alguma coisinha. E vamos para os nossos avisos, nossos recadinhos. O primeiro dele, desligar os celulares. E vamos nos ligar com o amigo Jesus, para que possamos todos nós, nesta noite, sair daqui com um aprendizado a mais, levando conosco a mensagem da noite. Continua a campanha das nossas 350 cestas básicas mês, para que possamos preparar todas essas cestas para entregar ao final do mês para as famílias das assistidas, ok? 350 cestas. Aqueles que quiserem ajudar em espécie, só passar na livraria, falar para as meninas, quero fazer uma doação para as cestas básicas. Ela vai direcionar a doação para as cestas básicas, ok? E olha que não é fácil, hein? 350 cestas. Depende, tem cesta que depende muito até da família, né? Tem famílias com 10 pessoas, até menos, e por aí vai, né? Todas as informações dos trabalhos da Casa de Paz e Amor está lá no site. É só vocês acessarem o site do Paz e Amor. Tem tudo lá. A programação, horário de plantão, livraria, ok? Tem todas as informações lá no site. É um trabalho exaustivo lá do pessoal, da comunicação, mas tem lá toda a programação da Casa de Paz e Amor, da Caspage, lá em Guaianazes, e da Crepade, em Ferraz de Vasconcelos também, ok? Tem os contatos, tem tudo lá que vocês precisarem. Às vezes as pessoas vêm nos procurar, como é que faz para fazer um contato com a Crepade? Lá tem o contato, a pessoa para entrar em contato, tem tudo. Só a gente pesquisar lá no site, ok? Lembrando que as primeiras fileiras são para as pessoas que estão nos tratamentos, que com certeza a gente observa bastante, o pessoal não falta para os tratamentos, temos que persistir mesmo, né? Muita fé, para que possamos ficar bom, ficar bem logo e voltar às atividades, né, dona Aparecida Vilas? Cobro em público, Cida. É que a Cida é nossa trabalhadora de muitos anos, está se recuperando aí de uns problemas, e logo, logo vai estar de volta aqui conosco, em todas as atividades que ela sempre me ajudou. E vai continuar, né, Cida? A programação da noite vai ser da seguinte forma: leitura da mensagem, evangelho e prece inicial, com nossa querida Josefina Benedetti, conhecida por Jô, nossa dona Jô, todo mundo conhece como Jô. As vibrações hoje, prece final, Natália está ali. Aliás, a nossa mesa está bonita, né? Você sabe convir comigo aí, né? Então a nossa querida Natália vai conduzir as vibrações, a prece final. E hoje, o tema, fazer o bem sem ostentação. Nossa querida Ana Araújo, nossa querida dona Ana, participa da casa, dirigente de trabalho há muito tempo, sempre atendendo os nossos pedidos aqui das terças-feiras. É uma amiga que todos nós estimamos muito aqui, gostamos muito da Ana. Então, com certeza, o tema vai ser interessante e vamos sair daqui levando, como eu já falei, um aprendizado a mais para as nossas vidas. Que o amigo Jesus, que o Senhor Deus nos abençoe, nos proteja. É tão bom estar na casa de paz
e amor em Jesus. Vamos começar, Jô? Boa noite a todos. Acho que está muito alto. Do livro Folhas de Outono, por Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O Cristo estava imerso na plenitude do Criador. Por isso, suas palavras faziam emergir das profundezas das criaturas os adormecidos prazeres da alma. Sua argumentação amorosa e lógica levava as pessoas a sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração e entusiasmo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida. E teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Pai de amor e bondade, Jesus, nosso querido amigo, irmão e mestre, espiritualidade amiga, Maria, nossa doce mãe, mentores deste trabalho e os nossos mentores individuais. Agradecemos imensamente por mais esta oportunidade deste encontro semanal. E reunidos em teu nome, Mestre, pedimos as suas bênçãos e que nos fortaleça na fé e no propósito de trabalharmos em nós as nossas inferioridades. Que as palavras da nossa querida palestrante possam nos fazer refletir e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Mestre, que nesta noite estejamos serenos, equilibrados, com o coração cheio de paz, de amor, de caridade e de perdão. Que assim seja. Boa noite a todos e aqueles que nos assistem por demais outros aplicativos também. Meu agradecimento ao Domingos pela oportunidade de aqui estar e de conversar um pouquinho com todos nós aqui, né, com vocês. E de rever sempre queridas companheiras. E no capítulo 13, número 1, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. No número 1 fala fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem para o bem do outro é um dever de todos nós. E que nem sempre a gente assim consegue entender, né? Mas o quanto é importante nós servirmos ao outro, porque também somos servidos muitas vezes e às vezes nem percebemos. E para tal, não precisamos de aplausos, e sim sempre agir no silêncio, e com isto o beneficiado agradece e ofertamos essa nossa atitude a Deus, que nos sentimos muito bem por ajudar. Em auxiliar o outro, da maneira que for, não precisamos nos envaidecer e nem ostentar o que fizemos. Ou seja, o que faz a direita, sempre em silêncio, a esquerda não precisa saber. Claro que isso é uma analogia muito bem colocada pelo nosso Evangelho,
e que nós vemos isso no nosso dia a dia, né? Em todos os nossos momentos, em toda a nossa vida. No nosso lar, a gente observa situações assim, no nosso trabalho, no nosso meio social. Muitas vezes, o ser humano auxilia o outro para alardear, para se engrandecer, movido pelo orgulho, pela vaidade, pelo poder, querendo elogios e o reconhecimento público. Muitas vezes nós vemos situações nestas circunstâncias. A pessoa não consegue ajudar o outro naquele silêncio que é verdadeiramente como temos que agir, né? Ao querermos ser reconhecidos por aquilo que fizemos, demonstra a nossa insegurança, a nossa inferioridade moral. São inúmeras as oportunidades que a vida nos dá. Vixe, Maria. Desculpa aqui. Obrigada. Então, são inúmeras as oportunidades que a vida nos dá de auxiliar, de servir ao próximo, mas que este auxílio venha no silêncio, na quietude, ocultar este gesto e agradecendo a oportunidade que tivemos de praticar a caridade. Ao praticar a caridade, o maior beneficiado é o que a pratica. É um dever de todos nós, dispensando o reconhecimento ou qualquer outro tipo de recompensa. A atitude de servir ao próximo nos chega de diversas maneiras, sejam elas materiais e morais. Por exemplo, quando a gente fala que não devemos, o que vamos fazer, ajudar pela mão direita, a esquerda não deve saber. A gente sempre vai lembrar de um aspecto material, né? Do auxílio material ao outro. Mas nem sempre é essa a condição. Muitas vezes, a pessoa nos conta um problema de ordem pessoal, um problema delicado, um problema difícil, e quer ouvir a nossa opinião, ou então ela quer um desabafo nosso. Então ela desabafa para nós e nós a ouvimos, né? E vamos ouvi-la, e em podendo ajudá-la, nós ajudamos, né? E assim faremos. Então é uma ajuda, mas que a nossa mão esquerda não saiba. Em outras palavras, não vamos sair falando aquilo que nos foi colocado por aquela pessoa que conversou conosco, né? E também no sentido de mostrar, muitas vezes, que somos portadores de uma notícia privilegiada, né? E nos orgulhamos, nos envaidecemos e logo passamos aquela notícia que foi passada para nós, para outra pessoa, para mostrar que tivemos o privilégio de saber e de conhecer uma notícia de última hora, vamos dizer assim. Então, nós também, dessa maneira, é na analogia da mão, o que faz a mão direita, a esquerda não sabe, não deve saber. Então, também são estas circunstâncias, muitas vezes dentro de um lar, quando um filho está passando por dificuldades, né? E o pai ou a mãe ajuda, até financeiramente, este filho ou esta filha. Deve ser feito muitas vezes no silêncio, para que os outros filhos não saibam, porque senão vão ficar enciumados, vão depois falar, mas por que só ele que é ajudado e eu não sou? Então, também é a condição, é a circunstância que aparece dentro do nosso lar, que não é só essa, né? Mas isso a gente coloca como exemplo. E aí, se os filhos outros vão saber que aquele filho passando com problemas, os pais ajudaram, já se cria um problema. Então, a gente tem que evitar isso tudo. O que minha mão direita faz, a outra não precisa saber. E a verdadeira caridade dispensa o nome do benfeitor e do favorecido. Temos que fazer a caridade, seja ela qual for, no anonimato. Ao agirmos conforme ensinamentos de Jesus, conforme ensinamentos da lei divina, estaremos em paz com a nossa consciência. Em outras palavras, fazer a caridade sem ostentação.
agindo com humildade, porque para que eu ajude o outro, para que as outras pessoas não saibam, a minha direita não sabe a esquerda, eu preciso da humildade. Sem isso eu não vou conseguir fazer isto. Como bem colocado nos livros e como está no nosso Evangelho. Então, agindo com humildade, com discrição, com desinteresse, oferecendo nossa ajuda ao próximo, independente de qualquer crença, independente de opiniões divergentes da nossa, pois todos são nossos irmãos frente ao Pai Criador. E às vezes a pessoa vem nos pedir alguma coisa, vem nos falar alguma coisa, nós nem damos os ouvidos. Ah, não é da minha religião, ou enfim, não, a opinião da outra pessoa eu não gosto, e assim a gente cai fora, né? Sai fora daquilo que está sendo solicitado. E a gente tem que entender que somos todos irmãos, frente ao Pai, nosso Pai Criador. E segundo Paulo, em Coríntios, capítulo 8, para que possamos cumprir a verdadeira caridade, que é a que não se vangloria, nem ensoberbece. Por que iríamos querer os louros da terra, quando a gente ajuda o outro? Então, além de que nos é dado a oportunidade de auxiliar, nós ainda queremos os louros da terra, e Paulo coloca muito bem isto. Nossa atitude foi muito maior que os aplausos dos homens, que foi a atitude de servir, de ajudar o outro. E da mesma maneira que nós também queremos ser ajudados quando nos vemos em situações necessitados, né? de pessoas que realmente precisamos. Não é só o outro que precisa, todos nós precisamos uns dos outros. É que às vezes, nem sempre, mais uma vez, a gente entende dessa maneira, né? Eu não preciso de ninguém. Todos precisamos de todos em algum momento da nossa vida, ou em toda a nossa vida. E aquele que serve e se cala, muitas orações chegam a ele, cheias de gratidão, elevando-o para o alto, sendo seu espírito enobrecido pelo anonimato. Portanto, ele não precisa de aplausos para alimentar a sua vaidade e o seu orgulho. E ainda no livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, ele ainda nos fala, para que possamos exercitar o fazer o bem sem ostentação, temos que ser humildes, mais uma vez. Então, nós sempre encontramos nas pesquisas a grande importância da humildade, quando nós vamos servir ao outro, né? Então, temos que ser humildes. Sem ela, temos que reconhecer o quanto pequenos nós somos frente ao universo, o quanto somos aprendizes dessa grande escola. Todos nós somos aprendizes. A cada dia, a cada momento, nós aprendemos um pouco mais. Todos nós. Então, somos pequenos, temos que ser humildes nas nossas atitudes, em todos os nossos instantes. E é nessa situação onde os sentimentos de orgulho, de vaidade, de cobiça, de egoísmo, se responsabilizam pela discórdia e por não conseguirmos executar em fazer o bem sem ostentação. Então, se não nos utilizarmos da humildade, importantíssima nesta situação, na verdade, ela é importante em tudo, né, da nossa vida. Nós não vamos conseguir nunca auxiliar o outro, porque nós vamos ver aquele auxílio como sendo uma situação de eu vou querer um prestígio, enfim, eu vou querer aparecer porque tenho aquela mensagem mais prioritária que foi me colocado, ou aquela pessoa precisa de uma outra situação material, eu vou me colocar num pedestal, vamos dizer. E não é isto que o nosso Evangelho nos traz e nos ensina, né? E ainda mais, ele nos fala que a humildade é uma grande virtude, que nos eleva moralmente aos olhos de Deus. E ainda nos coloca, a humildade não é servidão, porque muitos podem achar, mas eu vou ser humilde, vou ter que ficar servindo a todos, né? E ele nos coloca
que a humildade não é servidão, é independência, é liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, com a permanente renovação para o bem. Cultivar a humildade é avançar para a frente. Todo auxílio que prestamos às criaturas, sem paga, sem exigência, sem ostentação, é a nossa rogativa, é o nosso pedido ao socorro divino, que nos responde com a luz da cooperação e do suprimento. Quando nós estamos precisando, sempre levando o nosso pensamento ao alto, e com certeza seremos atendidos de alguma maneira naquela nossa necessidade. Mas para isso nós também temos que ajudar o outro, temos que usar da humildade e de sempre, em todos os nossos instantes, em todos os nossos momentos. Muitas vezes nós associamos sempre em ajuda, como eu disse, material, enfim, moral. Mas quantas e quantas vezes, amigos nossos, Ana, se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Ana, você está precisando de alguma coisa? E assim, isto é uma maneira também de ajudar. O que você precisar, você pode me telefonar. E recentemente, eu tive auxílio de algumas pessoas que até souberam de uma situação minha e se prontificaram a me ajudar. Ah, vai morar perto da minha casa, Ana. Quem sabe? E assim é todos aqueles que chegam para nós de alguma maneira, com uma, duas palavras, mas estão nos servindo. Então, aquela pessoa que você sabe que pode contar com ela, ela está se oferecendo. Então, nem sempre aquela ajuda tem um fundo material ou um fundo moral, mas tem este outro lado de servir ao próximo, né? Em uma analogia com o título do nosso capítulo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ou que a direita faz a esquerda não saiba, busquemos as mãos abençoadas do nosso Jesus, que curou a todos aqueles que dele se aproximaram. E essas mesmas mãos sofreram o cravo da dor quando foi crucificado. Quanto ajuda, Jesus, na sua permanência no mundo terreno, ele ajudou a todos, curou milhares de pessoas. E depois ele sentiu a dor do cravo que foi espetado em suas mãos. E muitas vezes isso pode acontecer conosco. Então ajudamos aquela pessoa e por algum motivo qualquer, veja, aquela pessoa não reconheceu, mas não é para ficar também falando. Mas muitas vezes nos sentimos apunhalados. Poxa, mas eu ajudei quando a gente falando com a gente mesmo, sem falar com o outro. Eu ajudei aquela pessoa, mas olha o que eu estou recebendo. E às vezes a pessoa põe aquilo na cabeça e fala, eu não ajudo mais ninguém. Não é assim? Olá, viu? Mas cada um é cada um, né? Muito bem. Então, nossas mãos, como colocado no livro também, são fonte viva, em que se exterioriza a nossa vida espiritual. Mãos que constroem e mãos que destroem. O presente capítulo nos faz refletir mais ainda, pois ao sermos chamados à pátria final, vamos levar em nossas mãos a experiência que nós tivemos no plano terreno. Vamos levar as lições da vida que nós pudemos aprender com todas as oportunidades que nos chegaram. Como eu disse lá na frente, essa grande escola, né? E a gente vai aprendendo. Quando não aprende, repete o ano. Enfim, levar conosco em nossas mãos as bênçãos que recebemos, os auxílios que ofertamos, e sempre de acordo com as nossas próprias obras. E, por fim, busquemos o Divino Mestre em seus diversos chamamentos a qualquer hora, nos dando a oportunidade de servir, porque a todo momento nós temos esta oportunidade. E ao próximo, servindo ao próximo, nós servimos a Jesus, servimos a Deus e servimos a nós. E assim,
vamos ter a nossa consciência tranquila e harmoniosa. E ainda uma frase de Santo Agostinho, o nosso Agostinho: a humildade é uma das virtudes principais para que o homem possa reconhecer os seus limites e as suas fraquezas. Somente assim poderá se projetar para coisas maiores e melhores, previstas como a vontade de Deus em nossa vida. Porque todos nós estamos conforme a vontade de Deus e não a nossa. Embora muitas vezes nos encontramos revoltados porque queremos fazer o que queremos, mas não podemos esquecer que tudo é conforme os desígnios de nosso Pai Criador. E que a paz do Senhor esteja sempre em nossos corações. Nesse momento, vamos nos colocando em uma posição confortável, esquecendo os nossos problemas, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, para que possamos receber da melhor forma as energias do passe. Os médiuns vão iniciando. Essas energias que são processadas através dos nossos 7 centros de força, iniciando pelo coronário, que é a sede da nossa mente. O coronário é extremamente importante porque é através dos nossos pensamentos que influenciamos todos os demais centros de força e os seus respectivos órgãos. Logo abaixo, o centro de força frontal, tão importante quanto o coronário, na fixação dos pensamentos. O frontal, que é responsável pelas nossas percepções, nossos processos de inteligência. Vamos recebendo essas energias como uma forma de asepsia aos nossos pensamentos, lembrando sempre que os pensamentos negativos vão fixando miasmas, energias deletérias por todo o nosso organismo. Logo abaixo, temos o centro de força laríngeo, responsável pela nossa comunicação. Esse centro de força responsável por tantos conflitos. Então vamos também recebendo essas energias como limpeza, lembrando sempre de termos atenção com as nossas palavras, com a forma como pronunciamos, como nos comunicamos. Agora é o centro de força cardíaco, responsável pelos nossos processos de cura. Vamos limpando nossas emoções. Centro de força esplênico, na região do baço, é responsável pelas defesas, pela circulação. Agora temos o nosso centro de força gástrico na boca do estômago, responsável por todo o nosso sistema digestivo. Através dele, nós colocamos
nós externamos as nossas emoções. Então ele é extremamente importante para a forma como nos comunicamos com o mundo exterior. E agora o centro de força genésico, responsável pela criação, pela união entre as almas. E esse circuito de energias vai se encerrando, passando pelos nossos pés, por trás da nossa coluna, retornando ao coronário. E assim abastecidos, reenergizados, com toda essa limpeza fluídica, vamos doar um pouco do muito que recebemos. Vamos vibrar inicialmente pelas nossas 3 casas, nossa casa de paz e amor, a Caspade, a Crepade. Vibremos por todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, por todos os assistidos. Vibremos pelos nomes que estão nas urnas. Vibremos pelos nossos irmãos enfermos, nos hospitais ou em seus lares, que na medida do merecimento de cada um, das condições, possam receber todo o auxílio necessário, ou até a cura. Vibremos pelos menores nos abrigos, pelos idosos nas casas de repouso. Vibremos pelos moradores de rua, dependentes químicos, desempregados. Vibremos por todos esses irmãos em dor e em condições precárias. Vibremos pelos nossos irmãos suicidas, rogando aos servos de Maria que possam ampará-los, auxiliá-los, para que eles possam reencontrar o caminho. Vibremos agora pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Mentalizemos os nossos lares, abrindo as janelas, cada um dos cômodos. Mentalizando as equipes espirituais, auxiliando com toda a limpeza, retirada dos miasmas, para que tenhamos no nosso lar sempre um ambiente de elevação, de paz, de harmonia. Agora pedimos a toda a equipe médica e espiritual, aos pretos velhos, índios, caboclos, pela fluidificação das nossas águas, as garrafinhas para que os trouxeram, ou as águas que estejam em nossos lares, nos filtros, caixas d'água, que possamos receber através desses fluidos espirituais todos os medicamentos necessários ao nosso reequilíbrio físico e mental. E assim, abastecidos, agradecidos por todos os ensinamentos da noite de hoje, vamos encerrando com a oração ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixei, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja,
que possamos retornar aos nossos lares com segurança, que estejamos juntos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muita paz, bom retorno aos seus lares, até a próxima terça-feira. De luz, paz e amor em Jesus.